Oi gente, eu sou a Luni e estamos aqui no nosso quinto episódio de resenhas do Youth With You e do Chuan 2021. E caso você ainda não tenha assistido algum dos episódios, eu vou deixar na descrição um link com a playlist com todos eles. Lembrando que no primeiro eu ensino melhor o básico de onde assistir, como votar, etc. Mas vamos para os episódios dessa semana. Essa semana ainda o Youth With You tá com a palhaçada de deixar os episódios no VIP. Não sei porquê, o episódio 4 e 5 ainda estão no VIP, mas eu acho que semana que vem eles já devem sair, pelo menos o 4 deve sair pra todo mundo. Eu não sei porque que eles estão segurando, eu acho que talvez porque são os episódios das apresentações, mas eu realmente não tenho ideia. Então, se vocês não assistiram o meu último episódio de resenha, do episódio 4, lá eu ensino como eu tô assistindo os episódios mesmo com o VIP. E continuando com as apresentações da Position Evaluation do Youth With You, a primeira apresentação desse episódio foi do time que cantou a música Rainy Love, que é um time vocal da classe N. E aí, nesse grupo tem um menino chamado Jerome, que ele ganhou todo o screen time dessa parte. E eu realmente não sei porque esse menino Jerome tá, tipo, no topo do ranking da classificação geral, né, da votação geral. E eu tô tipo, gente, eu nem sabia que esse menino existia. Se vocês souberem por que ele tá tão alto na votação, me contem nos comentários, porque eu nem sabia da existência dele. Mas enfim, o menino Jerome tava com a garganta zoada, tava com uma inflamação e tal, então ele não tava se saindo bem nos ensaios, tava cantando mal, tadinho. E ele tava muito preocupado que ele ia atrapalhar o desempenho do grupo, dos outros meninos, então ele preferiu se isolar, ele ficou na dele, mesmo os meninos tentando animar ele, fazendo graça e tal. Ele não se deixou levar, ele tava muito na bad, ensaiando sozinho, bem se isolando mesmo, deu bastante dó. Só que daí os meninos foram pro ensaio com o Ron Hall, mentor de canto, dono desse programa. E o Ron Hall deu altas dicas pro Jerome em todos os sentidos, tanto em canto, expressões e tudo mais, pra ele se soltar. E eu acho que a partir disso ele se soltou bem mais, porque antes disso ele tava parecendo um gatinho acuado, assim, no episódio todo. E aí, depois de conversar com o mentor e conversar de novo com os meninos, acho que ele foi se soltando e foi bem melhor. Mas a melhor parte desse grupo é o Tal da Queens. Vocês sabem que eu sou a maior fã dos trainees da Queens. E o Tal tinha as melhores reações a tudo, ele é muito fofinho. Ai, tia, eu te imploro, dê mais screen time pro Tal. E aí, a apresentação deles foi bem bonita. Eu achei que todos eles cantaram bem pra um time que tá no N. Eles conseguiram passar a emoção que a música pedia. E os dois trainees que mais chamaram a minha atenção foram o Sonex e o Xuan Xiao. E sem contar, claro, o Tal da Queens, meu nenê, ele foi super bem, fiquei toda orgulhosa. O segundo time a se apresentar nesse episódio era um time de dança, Drowned. E a coreografia que eles iam apresentar tinha muitos elementos de dança tradicional chinesa, então alguns dos meninos estavam mostrando muita dificuldade, porque mesmo sendo um time de dança, geralmente esses meninos estão mais acostumados a dançar hip hop, então a dança tradicional chinesa foi realmente o maior desafio desse grupo. Mas tinham dois meninos, o Min Xuan e o Kuma, que eram mais especializados nessa área, nesse tipo de dança, então eles ajudaram bastante os outros meninos. E a parte que todos eles mostraram mais dificuldade é que no refrão eles tinham que rodar, e era tipo rodar muitas vezes, e com a mãozinha descia, subia, não sei o que. Era muita coisa rodando, e os meninos estavam ficando muito tontos enquanto eles rodavam. Inclusive eu não quero nem imaginar, porque se eu rodo uma vez eu já tô totalmente tonta, então eu não quero nem imaginar, porque realmente deve ter sido muito difícil pra eles. Mas enfim, ficou mostrando os ensaios dos meninos, e pra mim esse grupo era o iCully Lee e os amigos, porque eu amo o iCully Lee e os outros eram tipo ok. Mas no final a apresentação ficou muito linda, eu acho que a música também ajudou muito, era uma música muito boa. E aí no começo eles fizeram uns efeitos com umas máscaras que ficaram super legais. E a coreografia também, o figurino deles tinham saias, que inclusive no começo alguns dos meninos estavam meio mimizentos ali de usar saia. Mas no final ficou muito bonito mesmo o efeito das saias. Toda a coreografia foi bem bonita, eles realmente provaram que eles eram um time de dança. Todos eles dançaram muito bem, tudo mesmo. A única parte que pegou pra mim na apresentação, que eu notei, foi realmente os giros, porque eles não conseguiram sincronizar os giros realmente. Então, quando eles se apresentaram, eu percebi que ainda tava meio fora de sincronia, ainda tava meio ruinzinho os giros. Mas tirando isso, realmente foi muito boa mesmo na parte de dança. E no momento ali da apresentação, quem me chamou mais atenção foi o Min Xuan, que era o center, né, que tinha também muita experiência com o estilo tradicional chinês, então eu gostei muito, muito dele mesmo. O terceiro grupo a se apresentar nesse episódio se chamava Many Horses, e era um grupo de dança, e logo no começo já mostrou eles sendo super elogiados pela Lisa no ensaio. Esse time realmente era muito completo, todos os meninos eram muito bons dançando e no carisma, cantando, tudo mesmo. E a vibe da música era muito pra cima, era muito divertida, e eu acho que os meninos se encaixaram muito bem nessa vibe, porque eles todos eram muito engraçados. E aí o programa mostrou que os meninos têm mania de chamar o Huaiwei de Lao Shi,
que é professor em mandarim, e eu acho que ele realmente faz jus ao nome, porque primeiro que ele tem muita experiência e ele mostrou isso, mas que ele também estava ajudando bastante os meninos, ensinando tanto a coreografia quanto carisma e tudo mais. E ele também é muito engraçado. Gente, esse time era um combo de meninos engraçados e talentosos. E também, olha esse time. Eles tinham o Huaiwei, o X, o Ihan, o Dou e os meninos do Produce Panda. Não tinha como não ser engraçado e talentoso. Inclusive, dos 2 programas que eu tô assistindo, esse grupo eu acho que foi o mais engraçado e o que eu mais dei risada enquanto eu assistia os ensaios. E aí, a apresentação, pra mim, foi de longe uma das melhores e mais completas. Eu acho que todos os meninos tiveram um momento de destaque e souberam aproveitar esse momento. Então, todos eles cantaram muito bem, dançaram, fizeram carisma muito bem, sabe? Todos eles conquistaram você naquele momento que ele tava fazendo o solo dele. Então, eu realmente gostei muito. O que eu só achei um absurdo foi que o X não recebeu nenhum voto. Foi muito absurdo, gente. Ele foi um dos melhores da apresentação. Só que depois o programa na edição mostrou como ele é um príncipe, e aí a Lisa até falou que ele era o favorito dela, daquele time, então eu tenho certeza que depois desse comentário da Lisa, no ranking geral, ele com certeza vai subir muito nos votos, então eu não tô muito preocupada. Mesmo que ele não tenha recebido votos nessa apresentação, eu acho que no ranking geral ele vai subir. E aí, depois de receberem os votos, o Ihan acabou chorando, tadinho. Mas a cena toda foi muito engraçada, porque o Huaiwei e o Liam, sim, o Liam do outro time, começaram a fazer piada pra ele parar de chorar e dar risada. Só que a cena toda foi muito engraçada, porque ele chorava e xingava os meninos e não sabia o que ele fazia. E o Huaiwei tirando foto da cara dele chorando, tipo, a cena toda foi muito engraçada. Mas eu fiquei com dó do Ihan, eu espero que ele saiba que ele se saiu muito bem, apesar de ter recebido poucos votos nessa apresentação. Ele tá super bem no ranking geral, então não tem por que ele se preocupar. O próximo time a se apresentar era o time da música Love Exists, que era um time vocal, que foi escolhido pelo meu filho Merman, e inclusive o programa até deu um foco ali pra ele, perguntando qual foi o critério pra ele escolher os meninos do time, e o critério dele era o que ele lembrava das audições sobre os meninos, e quais deles tinham aparência de um bom vocal. Filho, que critério foi esse? E aí, nesse meio desse critério incrível dele, ele acabou chamando um menino chamado Zhang Xinwen, que era um dancer e não sabia cantar. Então, quando chegou nos ensaios, eles viram que o menino realmente não sabia cantar, mas de qualquer forma o time todo levou isso muito numa boa e todos eles se esforçaram em ensinar ele a cantar. Todos eles estavam muito dedicados no ensaio, tanto que depois eles foram ensaiar com o mentor de canto, Ron Hall, e ele disse que daquele dia de ensaio dos meninos de vocal, aquele grupo tinha sido o melhor. Só que nesse grupo tinha um menino chamado Yuta, um trainee japonês, e ele tava bem seguro sobre uma linha que ele tinha que cantar, não só pelo mandarim, né, que ele tava tendo dificuldade, mas também pela linha. Ele achou que ele não tava conseguindo fazê-la bem, e ele, mesmo tendo ensaiado muito, ele achou que era melhor outro menino pegar aquela linha. Só que quando ele expôs isso pros meninos, eles falaram que nada a ver, que eles viram o quanto que o Yuta treinou ao longo dos ensaios e que ele tava se saindo bem e que ele não precisava se preocupar. E ele realmente não precisava, porque ele foi super bem na apresentação. A apresentação foi muito, muito linda mesmo. Inclusive eu fiquei toda arrepiada, acho que foi a primeira apresentação que eu fiquei arrepiada. Eu achei que todos eles cantaram muito bem mesmo. Eu real gostei muito. Isso é uma apresentação vocal, gente. Tem que ser assim, foi muito boa. E pra mim todos os meninos se destacaram, né? Mas o menino Otter tem a voz muito linda e eu acho que ele foi realmente o maior destaque pra todo mundo que tava assistindo. Mas também o menino Fei Yang, eu achei o timbre de voz dele muito diferente, muito bonito, eu gostei bastante. O menino Zhang Xinwen, que não sabia cantar e de repente na apresentação ele cantou muito bem. Gente, ele melhorou muito rápido, eu fiquei muito chocada. E claro, meu filho Merman, perfeito, center da nação, ele foi muito lindo, muito fofo, eu amei demais. E o time seguinte foi o time de No One, o time de rap. E logo nos ensaios eles também já foram super elogiados pelo Will Pan. Inclusive ele elogiou muito a letra que o menino River escreveu. Ele falou que ele mesmo nem conseguiria escrever uma letra tão boa e tal. E aí nos ensaios os meninos conversando decidiram colocar algumas referências de filme na apresentação deles. Então em poses, o jeito que eles iam cantar e tal. E eles começaram a falar de vários filmes de luta, de Kung Fu e tal.
Eu, sinceramente, estava muito perdida no assunto, eu não estava acompanhando as referências, mas de qualquer forma elas pareciam muito boas, as ideias que eles estavam tendo, porque eles queriam deixar a apresentação mais divertida de se assistir, até porque a música tinha a ver realmente com lutas e tal, então eles queriam deixar a apresentação bem divertida. E pra mim eles conseguiram, mesmo que eu não tenha entendido as referências, eu entendi a vibe que eles quiseram passar com a música e realmente foi muito divertido de assistir. Eles brincaram com os óculos, que eles estavam de óculos escuros, o figurino, as poses. Eu achei tudo muito divertido. Eles também mostraram muito talento. Então, não só no rap, que foi muito bom o rap de todos eles, mas também, né, no carisma ali, nas danças que eles tinham que fazer. E também no vocal, eu achei que eles cantaram muito bem também nas partes que eles tinham que cantar. Então, eu gostei bastante. E pra mim, os meninos que mais chamaram a atenção foram o Ian, o Jaejin e o Tommy. O time seguinte era chamado Wings of Love, e era um time vocal, e o conceito da música deles era bem dark. E apesar do conceito dark gótico das trevas, o clima do grupo tava bem divertido, só que divertido até demais. Eles mesmos falaram que eles pareciam umas crianças todos juntos, só que por conta disso eles não estavam conseguindo passar a vibe da música na hora de se apresentar. Então quando eles cantavam, apesar de todos eles cantarem muito bem, eles não conseguiam passar as emoções certas, sabe? Mas isso foi realmente só questão deles sentarem e focarem o ensaio no carisma. Então eles fizeram tipo uns turnos, cada um levantava, ficava na frente dos outros e fazia o carisma. E aí eles foram falando, não, melhora isso, melhora aquilo, não sei o quê. Então a partir do momento que eles focaram o ensaio no carisma, eles se saíram bem melhor. E a apresentação deles realmente foi boa, eles conseguiram sim entrar no clima dark, no conceito. E também a make tava muito bonita, os figurinos, o cenário. Então tudo isso ajudou pra criar a vibe pra eles. Eles pareciam uns vampirões lá no palco. E pra mim, quem chamou mais atenção foi o Casper, o Jeremy e, óbvio, o Ziwei, né, vocal da nação. E aí, do nada, o programa veio me anunciar qual foi o melhor time vocal, foi muito do nada. Mas eles foram anunciar qual foi o ranking dentre os times vocais, então qual time vocal recebeu mais votos. E aí muita coisa aconteceu, eles mostraram time por time quantos votos o menino que ficou em primeiro lugar ganhou e qual foi o total de votos daquele time. Mas nós tivemos um empate em primeiro lugar, eu fiquei muito chocada, foi uma emoção assim. Mas em primeiro lugar ficaram os times Seven of Me e Wings of Love. E eu fiquei bem chocada, eu não teria colocado, acho que nenhum dos dois times em primeiro lugar, se fosse por mim. Eu teria colocado o time do Liu Ti e o time do Otter, se fosse pra escolher dois ali pra ficar em primeiro lugar. Mas a gente tem que lembrar que isso valia pela votação do time geral, então qual time tinha mais votos ao todo, não só o menino que ficou em primeiro lugar. Mas enfim, de qualquer forma, todos os membros dos dois times ganhadores ganharam 10 mil pontos a mais no ranking geral. E os dois meninos que ficaram em primeiro lugar nesses dois times ganharam mais 10 mil pontos. Então, pra quem não entende, esses pontos valem pra classificação geral. Então, tipo, a votação geral mesmo, entre todos os meninos, pra ficar no top 9. Então, é muito importante que eles ganhem esses pontos extras. E aí, depois de anunciar o ranking de vocal, a gente voltou pras apresentações. E a última apresentação do episódio foi do time de Are Dare Say, que era um time de rap. E aí, no começo, o menino WG, Slam Dunk, Dragon, sei lá o que, esse menino tem 30 mil nomes, mas ele tava bastante preocupado com a letra de música que ele tinha que escrever, porque foi justamente isso que fez ele cair na classe C, então ele tava bem preocupado com a letra do rap que ele ia escrever, mas o Will Pen gostou bastante do resultado que ele mostrou. Inclusive, eu achei muito legal, porque a música deles, na letra, eles tinham que escrever coisas que as pessoas não têm coragem de dizer. Então eu achei muito legal mesmo esse tema. E o legal é que a apresentação deles, já por ser de rap, ela já é focada um pouco na letra, mas essa apresentação é bem mais focada na letra, porque tudo realmente gira em torno do que eles não tinham coragem de dizer, mas diriam com essa letra. Aí depois do ensaio com o mentor de rap, né, com o Will Pen, eles só tiveram mesmo que sentar e conversar sobre a divisão de linhas e também sobre o destaque que cada um dos meninos tinha na apresentação, para que todos eles tivessem o seu momento de brilhar. E aí nisso eles decidiram colocar uma parte de dança, que quem coreografou foi o menino The Dream, super talentoso, ele é muito bom dançando e fazendo rap também. E aí ele fez essa coreografia, mas estava muito difícil, aí ele mudou, ele deu uma facilitada pros meninos, só que mesmo assim ele pegou uma parte pra ele, pra ser tipo um break de dança dele, que ficou muito legal na apresentação. E falando na apresentação, a apresentação deles foi muito boa, ela tinha muita energia, os meninos pulando, fazendo rap super bem, todos eles fizeram seu papel muito bem, todos eles foram super carismáticos, então a apresentação foi
muito boa. E aí, apesar de nesse time eu só ter olhos para o menino WD, eu acho que vários outros deles também chamaram a minha atenção. Então, pra mim, o The Dream realmente dançou muito bem, é a especialidade dele, mas ele também fez rap muito bem, eu gostei bastante. O menino Alizard, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele também foi muito bom, eu não sabia que ele era tão bom no rap, eu realmente gostei bastante. Aí, o menino Jason, que além de fazer rap muito bem, ele também fez uma high note, foi, tipo, muito incrível. E o menino Jeremy, que apesar de ter sido o menino que teve menos destaque, ganhou menos votos, infelizmente, mas eu achei ele muito bonitinho e eu achei que ele foi bem também, sei lá, eu gostei dele. Foi isso, mas de qualquer forma, a apresentação aprovadíssima, eu gostei bastante. E foi a última do episódio, o episódio acabou por aí. E agora vamos para o nosso episódio 3 do T1. Sim, ainda estamos no episódio 3 no T1, apesar de já ser o 5º do Youth With You. E aí no começo do episódio mostrou bastante os meninos se divertindo, eles foram pra praia e tudo mais. Só que daí o programa anunciou pra eles que agora nessa performance pública que eles vão fazer, o time que tiver mais votos, o time todinho vai pra classe A. Então é óbvio que depois de saber disso, os meninos se mexeram pra sair correndo e ensaiar horrores, porque todos eles querem ir pra classe A. E depois desse anúncio, rolou uma brincadeira entre os grupos que iria decidir qual grupo ia batalhar contra o outro na performance pública. Então, gente, o T1 gosta de uma battle, né? Parece meu grupo cover na época que a gente debutou, mas enfim. Mas a brincadeira era bem simples, tinha uma mesa com várias caixas, e aí cada representante de um time ia lá, abria a caixa e dentro da caixa tirava o lenço de uma cor específica. Aí os dois times que tirassem o lenço da mesma cor iam batalhar um contra o outro. E nisso a gente decidiu os times e já fomos direto para as apresentações, amém. E aí no dia da apresentação os grupos foram entrando de 2 em 2, né, de acordo com as suas battles. E eu achei super bonitinho que rolou várias interações fofas e engraçadas entre eles fazendo coraçãozinhos juntos e tudo mais. Foi bem bonitinho. E depois disso rolou uma brincadeira ali entre os mentores, eles desfilando, a Amber perfeita desfilando, o Zenan também maravilhoso. E eles anunciaram que essa apresentação teria uma jurada estrangeira, uma cantora japonesa chamada Koki. E eu acho que ela tava lá porque o mentor de canto não pôde ir por conta de outros compromissos. Então eu acho que ela tava lá pra substituir ele mesmo. E aí o programa contou que a forma de votação foi atualizada. Então a plateia, que realmente era uma plateia ali de fãs, elas poderiam votar em mais de um trainee por time, mas não votar no mesmo trainee mais de uma vez. E aí o grupo que tivesse mais votos vencia a battle. E aí, eu não sei as fãs chinesas, mas se eu estivesse lá, eu com certeza votaria no time inteiro do menino que eu tava torcendo, justamente pra ele vencer, né? Então, digamos que eu tava lá e eu tô torcendo pro Oscar. Então, na hora da apresentação do Oscar, eu com certeza votaria pra todos os membros do time do Oscar para o time dele ganhar, né? Mas eu não sei se as fãs chinesas fizeram isso. Aí a primeira battle foi entre os times de As a Monster e Cocoon Break. E a gente começou com a apresentação do time de As a Monster. E aí começou mostrando que nos ensaios o Liu Jan tava tendo certa dificuldade com a coreografia, que ela era bem difícil e ele não tem muita experiência com dança. Só que nesse grupo a gente tem dois meninos, o Cao Zuo e o Yetao, que além de dançarem muito bem, também são bons professores. E aí foi engraçado que cada um deles tinha um estilo bem diferente, então o Yetao é bem gentil na hora de ensinar e tudo mais, e o Cao Zuo é um pouco mais direto, sabe, um pouco mais... pega um pouquinho mais pesado, e aí eu acabei gostando muito do Cao Zuo, porque ele me lembrou muito eu mesma com o meu grupo cover, porque quando eu sou líder eu tenho exatamente aquele jeitão dele de passar coreografia, de puxar ensaio e tudo mais, então eu acabei gostando bastante dele. E aí nesse grupo a gente tinha um nenê japonês chamado Keiya, tipo bem nenê mesmo, e ele acabou ficando doente em alguns dos dias, eu acho que ele ficou com febre. E aí todos os meninos cuidaram muito bem dele, tipo, muito, muito bem mesmo. Principalmente o Cao Zuo, cuidou dele como um irmãozinho, assim. Então, num geral, o clima desse grupo tava muito gostoso. Todos os meninos ficaram super amigos, super fofinhos mesmo. E aí, a apresentação realmente foi muito boa. Todos eles se saíram super bem. Eu achei muito uniforme, sabe? O nível entre todos os meninos. Então, nenhum era muito pior ou muito melhor. Todos eles estavam num nível bem alto e muito bom. O único detalhe é que eu achei a música um pouquinho sem graça, mas eu acho que o carisma dos meninos compensou totalmente, então a apresentação foi muito boa. E aí, quem chamou a minha atenção, principalmente na hora da apresentação, foi o Yetao, gente, perfeito, maravilhoso. O Bai também, muito lindo, muito perfeito. E o Cao Zuo, eu achei que ele dança muito bem, então eu gostei bastante da performance dele. E depois o time de Cocoon Break, que era um time muito forte no vocal e bem fraco na dança. E aí o menino Gan Wanxin,
ele mostrou muita dificuldade, tipo, muita mesmo, muita dificuldade com a dança. E também o Kazuma tava contando da dificuldade linguística que ele tava tendo, tanto pra cantar em mandarim, quanto pra se comunicar com os meninos. Mas todos eles se esforçaram bastante no ensaio, eles ensaiaram muito mesmo. E aí a apresentação, acho que foi exatamente o que a gente esperava, ela foi muito boa na parte vocal e foi bem ok na parte de dança. Eu gostei bastante que no começo da coreografia eles tinham que dançar com umas fitas, e realmente não é fácil dançar com props, assim, com esse tipo de coisa. Pode sempre dar errado, eu sei disso, então eu achei que nesse quesito eles se saíram muito bem. E aí o Yuyan, pra mim, foi de longe o melhor, ele é realmente um trainee muito completo. O Kazuma, que eu acho ele lindo, a voz dele é linda, eu acho ele muito fofo, eu gosto muito dele. E também o Noyan, que é um menino gamer, e ele sempre me impressiona, eu acho que ele tá melhorando e eu espero que ele vá bem na competição. E aí, depois que os dois grupos se apresentavam, os dois iam pro palco, né, pra receber os votos e tudo mais. E eu achei bem legal isso do T1, porque dá pra ver a interação entre os dois grupos e tal. Então eu gostei, achei bem bonitinho. Depois, quando anunciaram que As a Monster venceu, os meninos foram lá, se cumprimentaram e tal, então achei bem bonitinho. E, né, como eu disse, As a Monster ganhou, claro, porque foi muito mais completa, teve muito mais impacto, então acho que a gente já esperava. A única coisa que eu queria é que eles tivessem mostrado a quantidade de votos que cada um dos meninos recebeu, mas infelizmente eles não mostram. A battle seguinte foi entre os times de Football Gang e Lit. Inclusive foi bem engraçado, uma curiosidade, que Football Gang é uma música do Luhan e Lit é uma música do Lay, então foi uma battle ali meio exo. Mas eu sou muito fã do Luhan. Inclusive, acho que eu nunca comentei isso aqui no canal, mas eu sou muito, muito fã mesmo do Luhan. Inclusive, tem um card dele aqui. Aqui, o Luhanzinho. Então eu fiquei super feliz que eles dançaram Football Gang. E aí já começamos com o time de Football Gang. E nesse time tem um menino chamado Han Yifan. E ele, de longe, já ganhou o máximo de screen time possível desse grupo. E eu já conhecia ele desde antes do programa. Inclusive, eu amo os TikToks dele e a voz dele é muito linda. Ele tem esse estilo country, ele canta bastante country, a voz dele é, tipo, grave, perfeita, tipo, ai, eu amo esse menino. Então eu já tô super feliz que ele tá ganhando altos screen times. E aí ele foi center, e eu acho que ele tava como líder também, eles não mostraram, tipo, eles dando as classificações, né, de center e líder, mas de center eu tenho certeza, mas eu acho que ele também tava de líder, e se ele não tivesse, ele tava agindo como, porque ele realmente foi muito um líder pros meninos, ele tava puxando muito bem os ensaios, ensinando tudo que os meninos precisavam saber, porque ele já tem muita experiência, ele já passou por um programa desses e tal. E aí, nesse grupo, tinha um menino chamado Lai Lai, que tava mostrando muita dificuldade com tudo, tadinho, porque ele teve pouco tempo de treinamento. Mas também nesse time a gente tinha um menino chamado Lee Tai-lon, que dança super bem e que também foi um ótimo professor. E então ele acabou ajudando bastante o menino Lai Lai a melhorar em tudo. Aí, antes de eu comentar a performance, eu só preciso falar uma coisa aqui. Sabe quando os meninos, antes de performarem, eles sobem no palco e se apresentam, né? Tipo, oi, eu sou fulano da empresa tal, blá blá blá. E aí, nessa hora, o Yifan... ele vem e me canta uma música country, com aquela voz grave, incrível dele. E eu juro pra vocês que eu acho que todos os meus ovários explodiram e meu útero foi atingido em cheio, porque, mano... que voz! Mas enfim, deixa isso pra lá. A apresentação eu achei muito boa, ela teve muito impacto, porque essa música requer, né, bastante impacto. Eu não sei se vocês já assistiram o Dance Practice do Luhan, ele usa muitos dancers, então rola uma brincadeira de futebol, bem futebol gang mesmo, bem o nome da música. Então rolam, tipo, duas gangues e eles ficam correndo, como se eles estivessem competindo num jogo de futebol. E aí, claro que a coreografia não é a mesma do Luhan, mas eu acho que os meninos conseguiram passar essa mesma energia e toda a força e impacto que era necessária. Só que eu achei que eles deixaram um pouquinho a desejar, tanto no canto quanto no carisma, então faltou um pouquinho, sabe? Não tava ruim, mas faltou um pouquinho, então acho que justamente por isso o Yifan realmente se destacou muito mais do que os outros meninos. Eu acho que o Yifan e o Tai-lon foram os que mais se destacaram por ter um carisma melhor, cantarem um pouco melhor, então eles acabaram se destacando mesmo. Aí depois de Football Gang, nós tivemos a performance de Lit, que com certeza era uma das mais esperadas, tanto pela gente quanto pelos trainees, porque tinha o Liu Yu e o nosso querido Hikmaru, então com certeza todo mundo tava bem de olho naquela apresentação. E aí começou mostrando o Liu Yu, e gente, ele já é um dos meus piques, eu acho ele perfeito. E aí começou mostrando que esse príncipe perfeito, maravilhoso, tava contando que aquela ia ser a primeira
primeira vez que ele não seria o center de alguma apresentação que ele fazia parte, mas eu acho muito bonitinho ele contando isso, ele é muito fofo. E aí, claro, nos ensaios, o Hikimaru, mega dancer incrível, e por motivos óbvios se tornou ali o professor do grupo deles. E aí o time dele estava meio desnivelado, porque tinha alguns meninos muito incríveis, como o Hikimaru e o Liu Yu, e alguns outros meninos não tão bons, que tinham muita dificuldade. Então, os meninos com mais dificuldade sentiram um pouco de pressão, eles estavam ali meio preocupados de atrapalhar o grupo e tal, mas de qualquer forma o clima do time estava muito bom, eles não se deixaram afetar por conta disso. E acabou que o Hikimaru e o Liu Yu realmente se tornaram professores dos outros meninos e cuidaram muito bem, ensinaram tudo o que eles precisavam para que a performance fosse a melhor possível. A única coisa meio chata que rolou no meio disso foi que o Hikimaru tá sentindo certas dores no corpo, e aí um médico, claro, foi lá cuidar dele e depois ele já se sentiu melhor. Mas o Hikimaru tem que aprender a pegar um pouco mais leve com ele mesmo, porque na hora de dançar ele mesmo falou que ele, tipo, esquece tudo e se joga na dança. E claro, né, por isso que ele é incrível, mas ao mesmo tempo ele tem que se cuidar, então eu espero que ele consiga pegar um pouco mais leve quando for necessário. E aí, antes da performance começar, eu tava achando que essa música era um pouco forte demais para alguns dos meninos que estavam ali, mas de qualquer forma a maioria deles me surpreendeu bastante. Eu acho que todos os meninos no quesito dança se destacaram muito, graças com certeza à ajuda do Hikimaru e do Liu Yu. Então todos os meninos que tinham dificuldade mostraram que eles conseguiram dar a volta por cima e eles foram super bem. Então eu achei que no final a performance foi sim muito boa, que todos os meninos estavam bem dentro ali da proposta. Só que, infelizmente, mais uma vez, eu achei que faltou um pouco de carisma em alguns dos meninos. Então, no final, pra mim, quem se destacou 100% assim foi o Hikimaru e o Liu Yu, por terem mais experiência, mais carisma, por serem mais completos. E aí, na hora da votação, né, das notas, a gente teve uma surpresa que eles anunciam o MVP, né, de cada apresentação, que é o trainee que levou mais votos. E no grupo de Elite foram 2 trainees e o mais incrível, né, o mais surpreendente disso é que não foi nem o Hikimaru, nem o Liu Yu. Eu fiquei muito chocada. Foram 2 meninos muito fofinhos, assim, mas que, tipo, sei lá, eu não entendi direito o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, no final, na battle entre as músicas, Lit acabou ganhando mesmo. E aí veio a última battle desse episódio, que foi entre Butterfly e I Joyfully Like You. E começamos com o time de Butterfly, e foi engraçado que eles mostraram que a maioria dos meninos entrou nessa música por causa do Boyan, que ou ele chamou os meninos, ou os meninos queriam fazer ali a música com ele, porque confiavam nele. E ao longo dos ensaios ele se mostrou um ótimo líder. Ele é muito experiente, ele é um dos trainees mais velhos ali no programa e que já passou por outros programas assim, então ele realmente é muito experiente. Então ele soube cuidar muito bem dos meninos, tanto sendo um líder na hora de puxar um ensaio, de ensinar dança e tudo mais, tanto, tipo, pessoalmente, né, os meninos estavam falando que ele parecia um pai cuidando deles. E aí essa música, Butterfly, é uma música em japonês, então com certeza esse time era o que mais tinha meninos japoneses, eles se sentiram bem confortáveis, né, em ir pra essa música. E o Boyan, ele fala japonês muito bem, ele canta em japonês muito bem, então eu acho que ele foi uma ligação muito boa pro time, porque os meninos que não falavam japonês, ele podia ensinar também muito bem, porque ele falava, e os meninos que falavam japonês, ele conseguia ajudar na comunicação com os outros. Então eu acho que o Boyan foi muito importante para esse time, tanto na liderança quanto na comunicação. E aí nesse time tinha um menino chamado David, que mostrou muita dificuldade com dança, por falta de experiência mesmo. Então ele acabou ficando preocupado de atrapalhar os meninos, e os meninos acabaram se preocupando com ele, mas de qualquer forma os meninos ajudaram muito ele, e ele também se esforçou bastante, então no final ele conseguiu fazer não a performance perfeita, mas ele conseguiu sair bem. E aí a apresentação, gente, juro, foi uma surpresa pra mim, porque ela foi muito boa, juro, ela foi muito boa.
Não tecnicamente, se você for pensar por esse lado, o canto tava ok, porque a maioria dos meninos era melhor em canto, então o canto foi bom. E a dança tava bem okzinha, tipo, bem okzinha mesmo. Mas a apresentação foi tão divertida, mas tão divertida mesmo. Juro, todos os meninos eram muito carismáticos, você conseguia ver que eles estavam se divertindo ali no palco. Então, se eu aqui, assistindo do meu quarto, tava me divertindo vendo eles, imagina quem tava lá na plateia e eles mesmos, sabe, se divertindo no palco. Então foi muito legal, realmente foi uma das melhores, eu achei muito boa. E aí, como eu disse, eles foram super carismáticos e eles tinham umas luzinhas na hora do refrão, que eles pegavam uns bastõezinhos brilhantes. Então teve muito efeito, sabe, foi muito divertido. E aí, claro que no final quem mais se destacou foi o Boyan, por conta da técnica, né, por ele ser o melhor. Mas também tinha um menino nesse grupo chamado Shingo e eu achei ele muito fofo, eu achei que ele foi muito bem também, super carismático. E por último, nós tivemos a apresentação de I Joyfully Like You. E nesse time, todos os meninos, literalmente todos os meninos, eles eram muito tímidos, muito quietinhos, meio introvertidos e tal. Então, nos ensaios, a energia dos ensaios era bem baixa. E além disso, eu acho que eles estavam muito perdidos no começo. O Xiaodong, que era pra ser o líder, não conseguiu ali liderar muito bem no começo. Então, eles estavam bem perdidos. Inclusive, eu acho que eles não se alongaram direito antes de dançar, porque vários deles estavam sentindo dor, cãibra e tal, que eu acho que foi falta de alongamento. Então, eles realmente estavam bem perdidos no começo, até que veio um outro trainee de outra música, assistiu um pedacinho do ensaio e falou, tipo, gente, vocês estão meio perdidos, né? Vocês têm que fazer isso, isso, isso. Então ele deu várias instruções e a partir desse momento eu acho que os meninos deram uma acordada e começaram a saber melhor o que eles tinham que fazer. E aí, graças a essas dicas desse menino, o Xiaodong também se tocou que ele tinha que ser um líder, né? Os meninos do grupo também falaram isso pra ele, né? Então, quando a gente tiver uma dificuldade com alguma coisa, a gente não sabe o que fazer, você tem que dar sua opinião, você tem que falar. Porque como ele é tímido, ele não falava o que ele pensava. Então ele não tava agindo como líder. Mas a partir desse momento que eles conversaram, eu achei muito fofo a melhora dele como líder, sabe? Como pessoa. Eu realmente achei ele muito fofinho, eu comecei a gostar muito dele depois dessa apresentação. E aí, a apresentação deles me impressionou muito, ela foi muito linda, juro, muito linda mesmo. Ela era um pouco mais focada no vocal, os meninos também eram melhores em vocal. Então, quando eles cantaram, eu fiquei toda arrepiada, juro, tipo, foi muito boa mesmo. Em questão de dança, foi bem... Não foi, tipo, incrível, mas foi bem, tipo, tava uniforme, foi legalzinho. Mas os vocais foram muito bons, eu achei muito lindo. Eles fizeram, no começo eles entraram com uma rosa e tal, era toda romântica o clima. Então eu gostei muito mesmo, de verdade. E aí, quem se destacou pra mim nessa performance foi o Xiaodong, gente. Eu acho que eu me apaixonei. De verdade, eu já tinha gostado quando eu assisti ele no ensaio. Eu falei, ai, que fofinho, ele é bonito e tal. Aí eu tava tipo, oi, tudo bom? E aí, quando ele se apresentou, eu achei ele... Ai, não sei, eu gostei muito dele. Então, pra mim, ele foi o maior destaque. Mas teve um outro menino, o Hwan Kun, que também se destacou bastante pra mim. Eu achei ele muito fofinho. E ele também tem uma voz muito bonita, então eu gostei bastante dele. E aí, gente, eu juro pra vocês, eu não acredito que essas duas últimas apresentações, então Butterfly e I Joyfully Like You, foram as minhas duas preferidas do episódio. Eu realmente não acredito, tipo, eu gostei muito das duas, muito mais do que eu gostei das outras. Porque as outras, mesmo tendo os meus piques e os meninos que eu queria muito ver, então o Hikmaru, o AK, o Yetal, o Bai, o Liu Yu, tipo, todos esses meninos eu queria muito ver eles, sabe? Mas a apresentação deles foi, tipo, boa, mas não me deixou tipo, uau, assim, sabe? E essas duas últimas, mesmo que tivessem vários trainees que eu não fazia a menor ideia de quem fossem, e que a técnica, né, o nível técnico fosse muito mais baixo do que dessas outras, eu gostei muito mais, sei lá, tipo, acho que passaram mais emoção. E eu acho que também a escolha de música foi importante, porque essas duas últimas músicas eu achei muito boas. Então, eu sei lá, achei muito estranho, mas foram as duas apresentações que eu mais gostei desse episódio. Mas enfim, aí rolou a votação e tal, e eles anunciaram que o time de Butterfly ganhou. E eu achei que o Liu Yu falou uma coisa muito certa sobre essa battle, que é levemente injusto, né? Porque
Butterfly era uma música muito agitada, muito pra cima, que eles interagiam com a plateia e tudo mais. Então, por eles terem se saído muito bem e conseguirem fazer uma apresentação divertida, é muito difícil uma música romântica e mais lenta competir contra isso. Então, realmente faz sentido e a gente meio que já esperava que Butterfly ganhasse. E aí foi isso pelo episódio. Eu tô bem ansiosa pro sábado pra poder ver todas as outras apresentações e o final de ranking e tudo mais. Inclusive, acho que vocês estão vendo esse vídeo no sábado, então saibam que sábado eu vou assistir os episódios. E aí, provavelmente na segunda sai o episódio 6 aqui das nossas resenhas. Inclusive, eu preciso agradecer, tô muito feliz que muita gente tenha acompanhado e que vocês sempre comentam o que vocês estão achando das performances, dos trainees e tudo mais. Então, mais uma vez, por favor, não se esqueçam de deixar no comentário as opiniões de vocês sobre o que eu falei, sobre os meninos e tudo mais. Principalmente porque agora a gente tá tendo as apresentações, então eu quero muito saber quais apresentações vocês gostaram, quais surpreenderam vocês, quais vocês não gostaram. Então, por favor, me contem nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações para não perder as próximas resenhas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!